Bem-vindos ao Alumni Mundos. Na 11ª série, sob o tema Agentes de Mudança, vamos conhecer antigos estudantes da Universidade do Porto que, através do serviço público, promovem ativamente transformações positivas na sociedade. A nossa convidada de hoje nasceu em Coimbra, em 1966, onde iniciou o seu percurso académico e construiu as suas primeiras referências pessoais e formativas. Ingressou em 1984 na Escola Superior de Medicina Dentária da Universidade do Porto, onde viria a concluir licenciatura em Medicina Dentária em 1990, iniciando desde cedo uma ligação profunda à Faculdade de Medicina Dentária da Universidade do Porto, instituição onde tem desenvolvido a maior parte da sua carreira académica. Especializou-se em ortodontia na FMDUP, onde realizou também um mestrado e o doutoramento na mesma área. Em 2024, foi aprovada por unanimidade nas provas de agregação em medicina dentária, consolidando um percurso académico de elevado reconhecimento. Ao longo da sua carreira, tem conciliado a prática clínica com a docência e a investigação, sendo atualmente professor auxiliar com nomeação definitiva na FMDUP, onde integra órgãos científicos e pedagógicos e participa na formação de várias gerações de médicos dentistas. Desenvolve investigação no Laboratório Associado em Energia, Transportes e Aeroespacial, através da unidade LON do Instituto de Engenharia Mecânica e Gestão Industrial, INEGI, num trabalho interdisciplinar que cruza a medicina dentária com outras áreas científicas e tecnológicas. Paralelamente, tem desempenhado funções relevantes na regulação e desenvolvimento da profissão, tendo integrado os órgãos da Ordem dos Médicos Dentistas e participado na elaboração de diversos regulamentos estruturantes. A nível institucional, tem representado a profissão em várias entidades nacionais e europeias ligadas ao ensino e à regulação da medicina dentária, mantendo também uma ligação ativa à comunidade através da prática clínica universitária e de projetos de voluntariado e responsabilidade social. No episódio de hoje do Alumni Mundos, vamos conhecer o percurso de uma médica dentista que construiu a sua carreira entre a clínica, a academia, a investigação e o serviço institucional, com uma forte ligação à formação e ao serviço público. Professora Maria João Ponces, bem-vinda e muito obrigado por aceitar o nosso convite. Muito obrigada eu, é um prazer estar aqui. Vamos começar pelo início da sua carreira, ou antes disso até, o que a atraiu na medicina dentária? Porquê a médica dentista? Porque a medicina dentária alia uma série de aspectos que me são muito queridos. Para já a ciência, não é? Depois a técnica, o rigor, a destreza fina, manual, que é algo que eu gosto muito, o contacto com os pacientes e um contacto prolongado, porque os tratamentos são prolongados no tempo, e portanto consegue conciliar todas essas vertentes numa profissão. Quando eu me sento na cadeira dentista, às vezes fico, isto é verdade, isto é realmente verdade, eu às vezes estou sentado de boca aberta e estou a pensar, mas como é que conseguem trabalhar num sítio tão pequenino, não é? Ali com os instrumentos tão minuciosos. E este gosto vem de há muitos anos atrás, da minha prática como paciente. E tinha dentistas na família? Ou não? Não tinha. Aliás, eu tive uma dúvida existencial quando escolhi, quando tive que escolher, eu era boa aluna, tanto podia ter ido para humanidades como para ciências e gostava de ter sido juíza também. E fiquei ali sem saber bem para que lado me virar. Entretanto, em casa, os meus pais disseram: se faz se queres ser juíza, tens que primeiro fazer o curso de Direito e depois há uma candidatura, um exame para magistratura que é muito difícil e tem muito poucas vagas. E corres o risco de não conseguir. Portanto, advogada eu não queria ser mesmo e, portanto, eu enverdei. E depois já tinha o hábito de ir ao estomatologista. O profissional que nos apoiava era um estomatologista e eu achava imensa piada a tudo aquilo. Aquilo era uma coisa maravilhosa. Eu ia e vinha de lá deslumbrada, com aquelas gavetinhas, com aqueles materiais, o cheiro. Eu ia com os meus irmãos não achavam piada nenhuma aquilo, mas eu achava aquilo deslumbrante. E era aí. E na verdade continua a dar vereditos aos doentes, agora sobre os dentes, bicho. Olha, e porquê a Universidade do Porto? O que é que ele levou, já que é de Coimbra? Olha, isso não aconteceu, não foi algo que eu não estava a contar que acontecesse. De facto, alguém que é de Coimbra
sonha que vai estudar em Coimbra, não é? E eu estudei sempre muito, preparei-me sempre muito, de forma a garantir que eu conseguia efetivamente manter-me na cidade. O percurso que eu conhecia e que eu tinha imaginado para mim na área da medicina dentária era fazer medicina e depois entrar na especialidade de estomatologia. Nem fazia ideia que houvesse medicina dentária, para ser franca. Quando, no 12º ano, eu tive que preencher os papéis da candidatura, pus medicina, e depois a seguir vi que havia um curso no Porto, uma escola superior de medicina dentária, e disse, isto é da área que eu quero, porque eu já tinha aquela ideia em mente, vou pôr aqui, mas eu não vou entrar aqui de certeza, eu vou ficar em Coimbra. Pronto, qual é o balde de água fria quando eu chego às listagens e tinha entrado no Porto? Portanto, a coisa não foi assim natural, foi um bocado imposta pelas circunstâncias. Imagino que neste momento não se arrependa. Não, claro que não. Neste momento não me arrependo, mas aqueles primeiros meses foram muito duros. Estamos a falar de uma época em que, por exemplo, as viagens entre Porto e Coimbra eram exatamente aquilo que... Não eram. Eu estava sempre desejosa que chegasse a sexta-feira para me ter um comboio e ir a correr para Coimbra. Continua a manter a ligação à cidade? Ou... Sim, neste momento só a minha mãe. A minha irmã voltou para... Estudou também cá no Porto, mas voltou para Coimbra. Portanto, eu continuo a ter as minhas raízes em Coimbra. Mas a verdade é que eu estava sempre desejosa de ir embora e quando vinha ao domingo à tarde, chegava cá e estava sempre a chover, nublado, tudo cinzento. Aqueles primeiros, que agora está diferente, não é? Tá. Já não é a mesma coisa. Tudo mudou. Até a minha atitude perante o Porto, não é? Apaixonada pela cidade hoje em dia, não é? Gosto muito do Porto, sim. Não sou propriamente apaixonada, a minha paixão é Coimbra, não é? Sim. E entretanto, uma cidade que me adotou, Guimarães, que eu gosto muito de Guimarães também, mas gosto muito do Porto. Foi uma cidade que me recebeu muito bem e onde criei os meus filhos, não é? Portanto... E que memórias tem dos seus períodos de estudante ali na faculdade? Olha, tirando esses primeiros meses que foram difíceis, depois ambientei-me e adorei. Foram os melhores momentos, os tempos da minha vida. Recordo isso com uma certa nostalgia, porque foram mesmo bons. Primeiro, os 3 primeiros anos fizemos na Faculdade de Medicina, que foram agradáveis, mas depois culminou a entrada para a Escola Superior, na altura, a Escola Superior de Medicina Dentária. Depois, entretanto, ainda no meu tempo, passou a faculdade, nuns pré-fabricados atrás da Faculdade de Medicina, e tive anos fantásticos. Estamos a falar de São João? Sim, sim. Os primeiros 3 anos nós fizemos juntamente com os colegas de medicina e depois, no 3º ano, começávamos a fazer algumas disciplinas na Faculdade de Medicina Dentária e depois entrámos para lá e depois fizemos a parte clínica toda e aquilo eram uns pré-fabricados, mas quem via de fora não imaginava o que estava lá dentro, porque aquilo eram as instalações eram boas e o ambiente era fantástico, era assim tudo muito próximo, os professores dos alunos, todos os alunos se conheciam. Houve pessoas que a marcaram nesse período da sua vida? Claro, a minha passagem pela Faculdade de Medicina Dentária como estudante marcou-me muito, muito. Não só em termos técnicos com o que aprendi, mas em termos de valores e de exemplo dos professores. Na altura, a medicina dentária era relativamente recente, não é? E então os professores, os nossos professores, já eram essencialmente antigos estudantes, os primeiros colegas que se tinham formado em medicina dentária e que tinham ainda aquela vontade de trabalhar, de se empenhar. Tive professores muito, muito bons, que deram grandes exemplos e eu acho que nós aprendemos muito com o exemplo, não é? E realmente fui uma privilegiada. E como é que depois faz a ligação ali para a carreira académica? Como é que começa a ser professora? Nada disto foi pensado. É uma resposta que eu ouço muito aqui, curiosamente. Não foi pensado, foram coisas que foram acontecendo, foram as circunstâncias que ditaram, no fundo, o meu percurso. Ora, eu terminei em 1990 e ingressei logo no primeiro curso de pós-graduação, no fundo de especialização em ortodontia, chamado professor Alberto Amaral, uma pessoa também muito importante para nós, em termos de universidade e para a medicina dentária também, que teve um papel fulcral
na medicina dentária. E fiz esses 3 primeiros anos. Portanto, o meu percurso de estudante continua mais 3 anos. 6 mais 3, 9. Pronto, e depois tive um período ausente e voltei porque foi lançado o primeiro mestrado em medicina dentária, portanto, no país inteiro, na área da ortodontia, e eu inscrevi-me nesse primeiro mestrado e voltei para fazer o mestrado. Depois de estar no mestrado, o professor Pinhão Ferreira, um dos elementos do meu serviço, e a quem eu devo muito, como aos outros elementos, ao professor Jorge Dias Lopes, ou à professora Cristina Pullman, ou ao professor Campos Neves, que entretanto já tinha saído, naturalmente, foi uma pessoa também determinante na evolução da ortodontia na nossa faculdade, convidou-me para ser docente. Pronto, e depois comecei aí. E a ideia agradou-lhe logo de início? Ou... Agradou porque eu achei sempre que era uma forma de eu me manter atualizada. Para já porque falava com outros colegas e ali estavam próximos de mim, tinha uma dúvida, perguntava, estavam sempre ali à minha disposição. E depois porque ensinar obriga-nos a estudar, não é? Obriga-nos a estar atualizado, a manter a curiosidade, os alunos picam-nos e nós temos que responder, e portanto é um estímulo muito grande. E por isso a ideia agradou-me. É claro que tem momentos difíceis, é que a pessoa tem que conciliar a família com a clínica, porque eu já tinha uma clínica também nessa altura, com a academia, tudo isso são tarefas que se juntam e que às vezes tornam a vida um bocadinho... Dizia-nos há pouco que a medicina dentária é relativamente recente, acho que devemos dizer isso. Enquanto docente já passaram pelas suas mãos milhares de estudantes, acho que posso dizer milhares. Sim. Como é que vê hoje quando vê antigos alunos a exercerem e a contribuírem para o sistema de saúde em Portugal? Olha, para um professor é uma enorme alegria perceber que contribuímos para a formação de indivíduos, de profissionais que estão no terreno e que com qualidade prestam serviço à comunidade. Eu acho que esse é o maior desejo de um professor e que esses profissionais ultrapassem em termos de qualidade aquilo que nós somos. Portanto, eu acho que esse deve ser o desejo de qualquer professor, é que formar profissionais, formar estudantes e depois futuros profissionais que sejam tão bons ou melhores do que nós. Eu acho que, portanto, é uma enorme alegria quando encontro estudantes e que falo com estudantes. Fala com carinho, não é? E imagino que sinta também o carinho deles. Sim. É um bom sinal. Especializou-se em ortodontia, uma área que assume cada vez mais, não apenas uma versão estética, mas também como uma questão de saúde e funcionalidade. Como é que vê em Portugal a valorização da saúde oral enquanto parte da saúde pública? Como é que está a saúde oral em Portugal? Falando primeiro da primeira parte da sua pergunta, realmente a ortodontia durante muito tempo teve um cariz essencialmente orientado para os tratamentos estéticos. Hoje em dia, essa ideia, apesar de ser um aspecto importante também, porque em termos psicossociais o bem-estar psicológico dos pacientes é importante, mas cada vez mais a ortodontia assume um papel em termos multidisciplinares na reabilitação de pacientes, na criação de condições para que as reabilitações sejam mais efetivas e perdurem mais no tempo, tenham mais longevidade. Portanto, deixou só de ter essa parte estética para ter um envolvimento mais abrangente, além de que da ortodontia também faz parte a intervenção em termos de crescimento craniofacial, a idades em crescimento, e portanto não se limita a essa parte estética. Portanto, temos uma intervenção importante em termos de reabilitação de todas as funções que estão relacionadas com a função oral. Em termos de saúde oral e saúde geral, não foi como é que se integra?
foi isso que lhe perguntou, como é que se integra a saúde oral na saúde geral. Esse é um assunto que tem evoluído de uma forma mais ou menos marcada, e sobretudo nos últimos tempos. Recentemente foi aprovada as carreiras de médico-dentista no Serviço Nacional de Saúde. Que é uma coisa que me faz muita confusão, como é que nunca existiu. Pois, se eu que sou leigo... os médicos dentistas, os poucos que estão a exercer no Serviço Nacional de Saúde, ou são contratados como técnicos especialistas, ou são recibos verdes. É assim que os médicos dentistas estão. Portanto, este passo agora foi um passo importante. É o primeiro passo de algo que ainda vai levar muito tempo até se efetivar de facto, mas é um passo que temos que valorizar. Pronto, vencemos essa etapa. Mas realmente a integração da saúde oral em termos de saúde geral é algo que tem que evoluir, porque de facto ainda há uma separação grande entre as duas áreas. Parece que a saúde oral é uma área diferente da saúde geral, e a evidência científica tem mostrado o contrário, portanto o impacto que a saúde oral tem na saúde sistémica dos indivíduos, e portanto tem que fazer parte inevitavelmente tem que estar incorporada, não pode haver esta divisão, e portanto temos que continuar a lutar para que haja uma integração global da saúde oral. Mas estamos melhor em Portugal? Estamos melhor, a população está mais consciente dos problemas de saúde oral, apesar de haver ainda muitas situações de grande precariedade, mas estamos claramente, francamente melhor, mas ainda há muito trabalho a fazer. Temos que aumentar a literacia, temos que incentivar a prevenção. A prevenção é uma área determinante e que tem sido, de certa forma, negligenciada. Não é, se calhar estou a ser demasiado rigorosa a falar em negligenciar. Não é bem negligenciar que eu quero dizer, mas tem sido posta em segunda linha. E, na verdade, a prevenção é a medida mais sustentável que os sistemas de saúde podem ter, não é? A prevenção devia ser a primeira linha. E, portanto, acho que temos que mudar um bocadinho esta forma de ver a saúde oral, e espero que nas próximas gerações se consiga essa mudança. Na verdade, o ensino da medicina dentária nestes anos todos tem tido muito um foco curativo. Portanto, nós aprendemos, somos formatados que temos que tratar, não é? O nosso foco principal é esse, mas a prevenção tem que ter uma atenção muito, muito especial. E a Faculdade de Medicina Dentária está a dar um passo grande nesse sentido, porque vai brevemente ser lançado um curso de higiene oral que vem na senda realmente da prevenção. Portanto, acho que vamos ajudar a colmatar algumas falhas, nós através da Universidade do Porto. Uma das suas áreas de trabalho que me suscitou maior curiosidade foi esta sua ligação à investigação no laboratório de energia, transportes e aeroespacial. O que é que faz uma médica dentista num contexto de investigação numa área tão diferente? Essa pergunta é engraçada, porque é engraçada. Devo dizer que foi das primeiras que eu me lembrei. Quando eu olhei, eu disse, eu tenho que perguntar isto. Estudei aeroespacial, não é? É isso. Na verdade, isso parece assim um bocado estranho, mas de certa forma reflete aquilo que hoje em dia tem que ser a investigação. A investigação deixou de ser algo circunscrito à área do conhecimento. As áreas de conhecimento deixaram de ter aquelas margens tão definidas, não é? Está tudo mais dissipado e interagem umas com as outras. E na medicina dentária nós trabalhamos, e na minha área, a ortodontia, trabalhamos muito com forças biomecânicas. Portanto, vamos à engenharia, buscar o know-how da engenharia para nos ajudar a investigar. E portanto, acabamos por estar ligados através do LabioMap ao INEGI, e daí aparecer... Do LabioMap? Um laboratório... Biomecânica do Porto. Sim.
ao INEGI. Na Faculdade de Desporto, conheço perfeitamente. Eu não sei se lhe disse, mas eu sou da Faculdade de Desporto, da Comunicação. Pronto, e a medicina dentária faz parte também desse grupo, pronto. E através do professor Mário Vaz, que tem sido a grande ponte que eu tenho encontrado no LabioMap, vamos fazendo investigação com eles, e é muito interessante porque nós levamos os problemas para os engenheiros e os engenheiros veem as coisas de uma perspectiva completamente diferente da nossa e habitualmente descomplicam aquilo que nós achamos. São muito práticos. Muito práticos, é engraçado. É encontrado assim alguma solução que se lembre, que algum resultado de uma investigação que seja assim particularmente engraçado? Olha, durante anos usei um aparelho que cheguei à conclusão que não tinha a eficácia que eu previa que tivesse, através depois de experimentação com modelos com elementos finitos, consegui perceber que não fazia aquilo que devia. Portanto, eu comecei a encará-lo noutra perspectiva e hoje em dia não o uso tanto, porque apostava muito naquele aparelho que de facto se revelou não ser tão eficaz quanto eu pensava que era. Portanto, isto é um aporte magnífico, não é? Nós vamos com problemas... Na verdade, traz uma nova dimensão para as questões, não é? E isso só traz a ganhar, assim, à partida, a priori eu olho para a situação, só vejo... É verdade, é verdade. Nós vamos... portanto, nós somos realmente uns privilegiados, porque temos a parte da clínica. Na clínica, nós lidamos com os pacientes, temos esse privilégio também, que é um grande privilégio, e encontramos os problemas. Depois passamos para a investigação, onde tentamos, no fundo, responder às questões que se levantaram. E depois, como docentes, ainda vamos transmitir esse conhecimento. Portanto, temos aqui um ciclo engraçado e que é bonito, não é? Atualmente tem responsabilidades na Ordem dos Médicos Dentistas, nomeadamente nas áreas ligadas ao ensino, especialidades e regulação da profissão. Qual é que deve ser, na sua perspectiva, o papel de uma ordem profissional, neste caso os médicos dentistas, enquanto instituição de interesse público? Uma ordem tem, de facto, o papel de interesse público e, como tal, não se deve fechar em interesses corporativos, mas, acima de tudo, defender os cidadãos e garantir que os cuidados que são prestados à comunidade são de qualidade. E, portanto, essa deve ser a nossa prioridade, ter o paciente, o cidadão, a comunidade como o nosso primeiro foco. E, portanto, tudo andar em volta disso. Portanto, às vezes há aquela ideia que as ordens defendem interesses corporativos e são fechadas. Eu não concordo com essa perspectiva, porque acho que a nossa perspectiva é de pôr o cidadão e a comunidade em primeiro lugar, e é isso que nos tem que mover. E como é que nós construímos uma profissão de médico-dentista mais qualificada, mais exigente e ao mesmo tempo mais próxima das necessidades das pessoas? Em primeiro lugar, temos que estar no terreno a perceber quais são as dificuldades. E hoje em dia, os contextos sociais, económicos, profissionais vão sofrendo modificações muito rapidamente. E nós temos que ir acompanhando essas modificações. E depois tentando implementar medidas que nos permitam orientar a profissão no caminho que nós entendemos que deva ser tomado. Quando estamos a regulamentar, no fundo, a regulamentação não é só para criar normas, é para criar estratégias que vão orientar a profissão durante os próximos tempos, não é? Durante os próximos anos. E, portanto, quando regulamos, temos que regular com equilíbrio também, porque temos que pensar que, no fundo, nós estamos a criar ali uma forma de pensar e de levar a profissão de uma determinada maneira. E tem, inevitavelmente, que refletir exatamente aquilo que eu estava a dizer, o benefício para as populações, para as comunidades.
para além da atividade profissional, tem mantido um forte envolvimento em projetos de voluntariado e apoio à comunidade. O que é que a motiva a manter essa ligação ao serviço fora do contexto académico e institucional? O que é que me motiva? A vida tem mudado muito. A família, a faculdade, a Universidade do Porto, a minha clínica, a minha profissão, a medicina dentária em geral, os meus colegas também. Portanto, tem sido tão boa para mim que eu acho que eu tenho que devolver de alguma forma. E, portanto, para mim é natural. É tudo natural. É natural esse envolvimento. Portanto, quando eu trabalho para os outros, não estou a fazer nada que seja extra. Portanto, é algo que é natural e é uma forma que eu vejo de retribuir. Uma dessas atividades que mantenho é na Mundo a Sorrir, não é? Não, eu não tenho. Neste momento estou a orientar 2 teses de estudantes na Mundo a Sorrir, apesar de que não tenha assim uma ligação direta à Mundo a Sorrir efetiva, assim, mas pediram-me para orientar 2 estudantes e eu estou a fazê-lo com muito gosto. E então, ao domingo, Sim. De 15 em 15 dias, eu e uma colega da Faculdade de Medicina Dentária, a professora Inês Corte Real, reunimos com eles para os orientar. E são uns alunos espetaculares. É um privilégio também. Esta geração de estudantes que sai agora para o mercado, chamemos-lhe assim, tem um contexto maior, exigência científica, a profissão está sempre a evoluir a um ritmo que eu acho que nunca evoluiu, maior exigência técnica e social. A própria profissão tem uma série de desafios que não se colocavam há muitos anos atrás, como sabe. Que mensagem é que gostava de deixar a estes estudantes, a estes jovens médicos dentistas que se preparam para iniciar o seu percurso profissional? Olha, em primeiro lugar, eu acho que deixar a mensagem que eles são a geração, como disse, mais preparada que houve até agora. Eles realmente estão muito preparados, mas têm desafios pela frente e têm que ter consciência desses mesmos desafios. Mas eu acho que todas as gerações tiveram as suas dificuldades e arranjaram maneira de encontrar soluções e eles também vão certamente encontrar. A mensagem que lhes deixo é que acho que devem se esforçar sempre pela excelência, em tentar aprender o máximo possível, continuar a aprender durante a vida, porque o facto de terem recebido a certidão de mestrado integrado não lhes confere o conhecimento, eles têm que continuar a construir inevitavelmente o conhecimento deles ao longo da vida e têm essa responsabilidade perante a comunidade, os cidadãos. E pronto, e que no fundo a carreira deles vai-se construindo ao longo de muitos anos. As pessoas neste momento são muito imediatas, querem tudo para o dia seguinte, não é? Não, as coisas levam tempo, têm que ser consolidadas e têm que ser amadurecidas, isso leva anos. E portanto têm que tentar ser profissionais excelentes, mas têm que continuar a ser boas pessoas, ou têm que sempre procurar ser boas pessoas. Eu acho que isso é fundamental, esse humanismo na profissão é um valor que têm que ir cultivando, que eu acho que nós na faculdade tentamos cultivar, que eu tive o privilégio também de aprender essa parte na faculdade e, portanto, eles também têm que procurar absorver enquanto é oportunidade como alunos, mas depois continuar a fazer esse trabalho diariamente com cada paciente que lhes chega. E depois dizer-lhes também que na vida eles vão cometer erros, todos cometemos erros, e é uma inevitabilidade. E aquilo que tem que fazer é tentar refletir sobre os erros, porque os erros têm consequências, mas se o erro servir para uma aprendizagem, já valeu a pena, já valeu a pena, entre aspas, mas já significou qualquer coisa. E, portanto, estas são as mensagens que eu acho que lhes devo deixar. O que gostava de deixar à medicina dentária em Portugal, no final da sua carreira? Na verdade,
eu nunca pensei em nada assim de concreto que fosse deixar. Gostava de terminar os meus dias na medicina dentária com a sensação de que, por onde fui passando, deixei as instituições melhor do que estavam, contribuí positivamente para elas. E depois gostava que as pessoas se lembrassem de mim como uma profissional rigorosa, criteriosa e responsável. No fundo, isso era... Bem, professora Maria João Pontes, chegamos ao fim da nossa conversa. Gostei muito de falar consigo sobre medicina dentária e sobre serviço público, que foi sobre isso também que falamos. Muito obrigada. Muito obrigado. Obrigada pela oportunidade. Chegamos ao fim de mais um episódio do Alumni Mundos. Obrigado por estar desse lado. Em breve, regressamos com novas conversas com antigos estudantes da Universidade do Porto, marcados pelo compromisso com o serviço público. Até lá!